E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária de saúde e bem-estar. Agora o nosso bate-papo é sobre alimentação. Assim como qualquer atleta, um jogador de futebol deve tomar muitos cuidados em relação à sua dieta e hábitos alimentares, pois é o que ele come no seu dia a dia que fará grande diferença para o rendimento nos treinos ou até mesmo a recuperação do corpo e energia nos dias de jogos. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a nutricionista Irene Correia. Seja bem-vinda, bom dia! Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, e como é que deve ser a alimentação desse atleta? O atleta principal, o jogador de futebol especificamente, ele requer um aporte maior de energia, porque ele gasta muita energia. Só para você ter uma ideia, o jogador ele gasta 15 quilogramas de energia por minuto, enquanto o goleiro só 5. Então, para você ver a diferença. Então, ele requer o quê? Muita energia. E de onde vem essa energia? De alimentos ricos em carboidrato. Certo? Então, e tem que ser um carboidrato simples, não é o complexo que são os integrais, porque ele não pode comer muito alimentos integrais devido à fibra, porque isso pode causar desconforto no estômago do jogador. E também a fibra, ela impede que essa energia seja rápida. Eles precisam de energia rápida para eles terem essa energia para ser gastada durante o Você jogo. falou que o jogador, os atletas, devem fazer uma ingestão em grande quantidade de carboidrato simples. Onde é que a gente pode encontrar esse carboidrato simples? Macarrão, pão, batata, macaxeira, como é chamada aqui no norte, e frutas, principalmente sem casca, porque a casca já tem a fibra. E uma fruta que eles mais amam, banana. Eles amam banana. A gente percebe que, inclusive na academia, as pessoas que estão até mesmo treinando, não são atletas, mas gostam de ter essa qualidade de vida através da academia, de esporte, musculação, eles realmente levam a sua banana na mochila, naquele lanchinho de 3 em 3 horas. E o que a gente percebe também, é muito falado em várias pesquisas que o carboidrato engorda. Mas não é o caso dos jogadores, dos atletas aí, principalmente jogadores de futebol, como você falou, que tem essa diferença de perda de calorias do jogador para o goleiro. Realmente o carboidrato faz bem à saúde quando tem uma vida muito ativa? Faz, porque é deles que a gente retira a energia. E sem energia, como é que a gente vai trabalhar? A gente não tem como trabalhar sem energia, né? A gente precisa de energia. Temos outros alimentos como a proteína. Mas a proteína ele é um construtor, então ele não é uma fonte de energia. A fonte de energia mesmo é a gordura, mas uma gordura boa, saudável, que é a insaturada, que está no azeite de oliva, nas castanhas, nas sementes, né? E o carboidrato. Agora depende muito, o carboidrato simples ele deve ser consumido numa hora, por exemplo, que precisa de energia rápida. Mas se a gente precisar que essa energia seja lenta, aí nós vamos para um carboidrato complexo, que são as integrais. Agora, existe uma quantidade ideal de carboidrato, né? Existe. Os jogadores, por exemplo, seguem uma dieta rígida para ganhar essa energia de forma rápida. Como é que deve ser, por exemplo? Como é que a gente deve dividir entre as refeições esses carboidratos? O carboidrato para um atleta deve ser na refeição dele, mais ou menos uns 65% da refeição dele é carboidrato. Somente no almoço, no jantar, ou esse carboidrato pode estar presente? Ele é dividido em todas as 6 refeições. A refeição do atleta é dividida em 6 refeições, é fracionada. Tem as grandes refeições, que são o café da manhã, o almoço e o jantar, certo? Os outros são lanches. Esses lanches são menores, uma quantidade menor em carboidrato, uma porção menor. E essa porção vem de quê? De uma fruta, de um suco, certo? Aí entra também, todas essas refeições também, entra a proteína. Agora nós falamos da questão da alimentação
do carboidrato, de toda a importância desses nutrientes numa alimentação normal, dia a dia mesmo, quando acontecem os treinos. Porém, essa alimentação pode mudar no dia do jogo ou antes do jogo? Antes do jogo, recomenda-se que eles façam uma ingestão maior de carboidrato, mas com 1 hora de antecedência para que seja transformado em energia e para que esse atleta não sinta desconforto, porque imagina você correr com o estômago cheio, sem estar preparado, você não vai conseguir. Tá? Agora, existe uma hora, por exemplo, se o jogo, vamos fazer na nossa cabeça um jogo de futebol, já se preparando aí para o dia 12 que vai começar a Copa do Mundo. Se o jogo começa às 3 horas da tarde, esse jogador deve se alimentar antes, existe um tempo determinado? Até Sim. que horas, por exemplo? Até meio-dia, 1 hora? Uma grande refeição, o intervalo são de 2 a 3 horas. Quais são as grandes refeições? Como eu falei, almoço, jantar, né? Então, agora, se é depois, pós um lanche, aí é 1 hora, porque já é mais fácil fazer a digestão, 1 hora, 40 minutos, é o suficiente para ele, esse intervalo. Agora, esse lanche, como é que deve ser esse lanche, esse intervalo entre as refeições? Deve conter o carboidrato através das frutas. Qual a quantidade ideal que a gente pode colocar nesse lanche? Olha, não dá para especificar uma quantidade ideal, porque depende muito de um profissional para o outro. Tá? Tem, por exemplo, o atacante, ele corre mais do que os que ficam na defesa. Né? Então, mas mesmo assim, você dando um copo de suco, uma fruta, um iogurte ou mesmo um pão branco com uma geleia, isso tudo são carboidratos que já vão ajudar ele no seu suporte para ter energia, principalmente não queimar com tanta rapidez a reserva do glicogênio no músculo. O que é esse glicogênio? É a energia. A energia que está presente nos músculos. Que ele fica mais forte com esse carboidrato, exatamente. Né? Agora nós falamos tanto de alimentação, mas um outro ponto que nós ainda não tocamos é a questão do líquido, da hidratação desse corpo. Nós devemos sim nos alimentar bem, fazer essas refeições, no mínimo, né, 6 refeições por dia, mas e a quantidade de água? É diferenciada de uma pessoa dita normal para um atleta? Principalmente o jogador de futebol, que ele perde muito líquido. Tá? Então isso vai ser contado, vai ser a quantidade exata de um jogador vai depender da sudorese desse jogador, quanto ele transpirou, né? Para você fazer um cálculo, tem todo um cálculo baseado para você descobrir quanto ele precisa. Geralmente uma pessoa normal, você colocando, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, pega 0,03, multiplica por 70 quilos, você vai ver quantos litros de água ele tem que consumir por dia, certo? Mas para um atleta, não. Ele precisa de uma água, ele precisa de água, ele precisa de uma bebida esportiva, que é os energéticos, que ele precisa. Né? Então, um suco, geralmente você precisa de um suco, porque tudo isso é para dar energia e hidratar, porque se o atleta ficar desidratado, ele vai ter o mesmo desempenho. Sim, os rendimentos não vão ser tão positivos não assim, vão ser né? tão positivos. E o que o atleta quer e o que o técnico quer, que todos nós queremos. Um desempenho positivo. O resultado ótimo, né? Maravilhoso. Mas será que essa ingestão de água pode acontecer durante a musculação, durante os treinos? Essa é a nossa pergunta do próximo bloco. Nós vamos, doutora, para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Certo. E você de casa, não saia daí. Lembrando que você pode participar do nosso bate-papo ao vivo, através de SMS ou então no WhatsApp. O número é 92, código de Manaus, 811-4512. O seu estilo de vida vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!